Trilogia dos Infernos é uma série de filmes dirigidos e roteirizados pelo psicopata, quer dizer, pelo Rob Zombie, que é um músico e cineasta americano. São basicamente 3 filmes: A Casa dos Mil Corpos, Rejeitados pelo Diabo, Os Três Infernais. Então eu vou falar um pouco dessa franquia, mas de uma maneira mais sintética, e daí me digam se vocês gostam mais desse formato do que como eu faço os outros vídeos, em que eu falo de todos os filmes de uma determinada franquia. É que nos outros vídeos eu falo a história completa dos filmes, minha opinião e curiosidades. E aqui eu vou falar bem por cima sobre a história, sem muitos detalhes, minha opinião e algumas curiosidades. Acho que assim o vídeo fica mais dinâmico, mais curto, talvez até mais palatável de se ver. E eu tentarei fazer de uma maneira que não entregue muito a história, de modo que quem não viu os filmes possa assistir a esse vídeo. Se houver qualquer spoilers, eu deixarei um aviso na tela com uma marcação para você pular o spoiler. Beleza? Então vamos lá. A Casa dos Mil Corpos, de 2003, dirigido e roteirizado pelo Rob Zombie. Esse primeiro filme marca a estreia de Rob Zombie como diretor. E o louco é que ele teve a ideia para esse filme enquanto construiu uma atração de casa assombrada para a Universal Studios. Na verdade, ele deu a ideia dessa casa mal assombrada e os caras gostaram e tal. E parece ter sido meio acidental e meio repentino a parar de fazer um filme, porque chegou um executivo que tinha gostado da ideia do Rob Zombie sobre a atração e perguntou se ele tinha alguma ideia de filme. Aí o Rob Zombie falou que tinha ideia para a Casa dos Mil Corpos, mas era algo bem raso na época, e ele foi meio que inventando a coisa na hora, sabe? Tipo, cara, você tem ideia para um filme? Então não, tem essa ideia assim sobre uns caras que estão numa casa, então, o que mais? Os caras estão numa casa. O que mais? Então eles estão nessa casa. Meio que essa foi a ideia, ele foi meio que inventando na hora. Só que daí depois que eles acertaram de fazer esse filme, o Rob Zombie foi pra casa, escreveu 12 páginas e 2 meses depois os caras já estavam filmando. Então, se em grande parte esse filme parece meio experimental, é porque ele foi concebido de uma maneira muito rápida. Mas então vamos para a sinopse. Um grupo de jovens composto por Jerry Golds, Jennifer Joustin, Erin Daniels, Bill Hudley estão viajando pelo país mapeando inusitadas atrações pela estrada. Eis que eles vão dar em uma pocilga chamada Museu dos Monstros e dos Loucos, cujo proprietário é um tal de Capitão Spaulding, interpretado por Sid Haig, que após entreter os jovens por um tempo os mandam para uma espécie de atração local, uma árvore onde teria sido morto e enforcado um tal de Dr. Satan, uma figura assustadora local, cuja terrível história vem impressionar os jovens. Bom, os jovens vão lá e encontram na estrada Baby, interpretada pela Sheri Moon Zombie, que é a esposa do Rob Zombie. Acontece que os jovens dão carona a ela. O carro acaba quebrando na estrada e Baby pede que um dos jovens, Bill, a acompanhe até em casa, enquanto um dos seus irmãos, Rufus, vai ajudar os outros jovens que permanecem na estrada dentro do carro quebrado. Bom, eventualmente todo mundo vai até a casa da família Firefly. Lá estão os maníacos Otis Driftwood, interpretado por Bill Moseley, irmão adotado pela família, a mãe Firefly, interpretada pela atriz Karen Black, o vovô Hugo, Dennis Fimple, e o irmão Tinny, interpretado pelo ator Matthew McCrory. E esse Tinny, ele tinha sido tipo queimado pelo padrasto e tal. E é também, claro, a Baby, que eu já havia mencionado, e o Rufus, outro dos irmãos. Bom, o que acontece é que todos os jovens são mortos pela família, um após o outro. O ato final para mim é um pouco estranho, ele não harmoniza bem com o tom mais real do filme, porque a sequência é psicodélica, tipo há um sacrifício e a garota que é sacrificada vê demônios e coisas do tipo, e no ato final os próprios personagens, nesse caso a Baby, por exemplo, parecem adquirir poderes sobrenaturais, sabe? Quando ela vai atrás da garota lá e tal. Tipo, ok, a família é satanista e tal, e isso havia sido pré-estabelecido, eles fizeram um ritual de sacrifício ali. Mas o que? Sobrenatural existe neste mundo? Bom, se existe eu consigo até comprar, mas é que é meio abrupto. Isso só é bem colocado no ato final mesmo. E não tem muito disso nos outros filmes, nem nada do tipo, o que dá justamente esse deslocamento e estranheza com o conjunto da obra. Mas eu acho que justamente por esse filme ter sido concebido de forma tão apressada, o Rob Zombie não sabia muito que caminho queria trilhar com esse filme. E aquele monte de monstros que aparecem no final e aquelas locações mais suntuosas no sentido macabro, se você olhar entendendo como essa obra foi concebida, fica tudo parecendo meio que um comercial. Porque eles poderiam replicar esses elementos do filme num parque de diversão, entende? Que era o que a Universal Studios tinha, eles tinham um parque de diversões, eles faziam isso. Então parece que meio que vira um comercial de algo que eles poderiam introduzir lá e chamar público para os parques. Então, de uma maneira estranha, esse filme pode ter sido uma espécie de comercial da Universal Studios. Mas aqui sou eu chutando, mas acho que faz sentido, né? É interessante que esse filme é sobre os psicopatas, é a visão deles. Não é sobre os jovens. O que nós vemos é o olhar dos psicopatas e sua epopeia sanguinária. Inclusive o estúdio disse que devíamos focar mais nos jovens e Rob Zombie respondeu que ninguém se importa sobre eles, então por isso ele queria focar mais nos psicopatas mesmo. Essa família lembra aquelas famílias dos filmes clássicos de terror, tipo o Massacre da Serra Elétrica, a família mutante do The Hills Have Eyes, do Wes Craven, que inclusive tem vídeo no canal sobre esse filme, vai estar aí no card.
E, na verdade, esse filme é tipo uma homenagem a esses clássicos do terror que o Rob Zombie cresceu assistindo. Ele mesmo fala que se inspirou nesses filmes. A própria história do filme se passa nos anos 70 e tem todas aquelas influências e todo o clima da época, com gírias e tudo, tipo. E também nesse filme é um pouco de família Manson, né? E o próprio Zombie confirmou que se inspirou um pouco na família Manson e no rancho dele e tal, para a construção da casa da família Firefly. Bom, eu gosto desse filme, a cinematografia é boa, há aquela fotografia granulada, remetendo àqueles filmes antigos, o que condiz bem com a proposta do filme. Rob Zombie busca inserir fragmentos durante o longa para representar algo sobre determinado personagem, eu acho isso bem legal. As atuações aqui são muito boas, eu gosto especialmente dos três mais destacáveis, tipo Otis, a Baby e o Capitão Spaulding. O Otis é cheio de frases de efeito e tem uma personalidade bem psicopata mesmo. Ele parece ser o mais psicopata de todos. A personalidade que o Bill Moseley dá a ele é bem foda. A Baby é sexy e totalmente psicótica, acho que eu fiz a descrição do gênero feminino aqui, e eu gosto dela, especialmente da voz dela quando ela quer ser sexy, é bem foda. O Capitão Spaulding é muito louco, cara. O Sid Haig é magistral aqui, porque o personagem dele transita entre ser amigável e brincalhão e uma figura assustadora. Uma das frases mais memoráveis dele é "Did I stutter, bitch?". Um ponto que eu não gosto muito aqui é o número grande de familiares. Não sei, o vovô e o Rufus são bem whatever, e mesmo esses personagens mais trabalhados, tipo a mãe e o Tini, que acaba sendo mais interessante por suas características físicas, acabam enchendo demais a história, sendo que no meu caso eu estava mais interessado no trio. Mas isso é detalhe, o filme é bem legal e eu recomendo. Mas a crítica especializada não concorda comigo e disse que esse filme é bem ruim, que ele não honra os filmes que se inspirou, que falta sustos, etc. Mas apesar disso, esse filme foi ganhando um título de cult ao longo dos anos. Então, né, amiguinho, acho até engraçado que no podcast do Joey Rogan, o Rob Zombie comenta que uma revista que tinha criticado muito ele, falando que o filme dele era a pior coisa que ele tinha, pior coisa já feita, depois de uns anos foi falando que o filme dele era sensacional, então acaba sendo meio irônico isso, né? Em termos de recepção, no Tomatometer do Rotten Tomatoes, o filme possui 20% de aprovação, no Audience Score, 65%. Quanto à bilheteria, foi da hora, porque o filme custou 7 milhões e arrecadou 16,2 milhões. Rejeitados pelo Diabo, de 2005, dirigido e roteirizado por Rob Zombie. Esse filme sim é uma epopeia sanguinária, ou se você preferir, uma espécie de road movie de psicopatas. Porque o que acontece é que essa sequência se passa 7 meses após os eventos do primeiro filme. O conflito se desenrola pois os policiais descobriram a Casa dos Mil Corpos e então vão rumo a ela para prender a família Firefly. Logo no começo há uma puta sequência com um tiroteio que acaba com a morte de alguns membros da família, o Hugo e o Rufus, e com o aprisionamento da mãe Firefly, aqui interpretada pela Leslie Easterbrook. A Leslie Easterbrook, aliás, substitui a Karen Black porque a Karen Black pediu um salário bem maior para esse filme do que o Rob Zombie poderia pagar. Mas cara, a Leslie Easterbrook faz um trabalho tão bom aqui que eu não acho que faz falta a Karen Black. Bom, mas o que acontece é que o Otis, a Baby e o Capitão Spaulding conseguem fugir e é a partir disso que o filme se torna aquele road movie de psicopatas, porque eles vão fugindo rumo a um local seguro e fazendo vítimas pela estrada. Há um problema maior, pois o xerife John Quincy Whittle está no encalço dos psicopatas por uma razão particular. Ele busca vingança pela morte do seu irmão George Whittle, morto pela família psicopata no primeiro filme. No final, os três conseguem se safar da vingança de Whittle, mas aparentemente encontram seu derradeiro fim, pois fica subentendido que eles são alvejados de balas por um bloqueio policial na estrada. Eu gosto desse filme e acho que aqui ele melhora justamente aquela questão de pôr menos psicopatas em tela, sendo que os protagonistas aqui são o Capitão Spaulding, a Baby e o Otis, apesar de que é uma linha narrativa da uma empresa, mas acho que é bem feita e com boas atuações da Leslie Easterbrook, então tá ok. Há também o Tini, mas ele só tem uma importância lá pro final do filme. Acho que o Rob Zombie tem seu ápice aqui em termos de violência, atuações, até narrativa mesmo, que acaba sendo mais cativante. Uma coisa estranha é que os protagonistas são pessoas horríveis, mas em certos momentos você acaba torcendo por eles e se interessando por suas personalidades bizarras. Quanto aos personagens, aliás, o Otis aqui está maluco e jogando frases que poderiam facilmente estampar uma camisa, tipo "I'm the devil, I'm here to do the devil's work". A Baby está mais psicopata e sexy, e aqui o Rob Zombie não perde a oportunidade de mostrar a bunda dela. Go ahead, shoot me. Uma das minhas cenas favoritas nesse filme, que acho que representa bem a personagem Baby, é esta aqui. I bet all the girls wanna fuck you. Would you say that again? I bet all the girls wanna fuck you. You kiss your mama with that mouth? Trust me, fella, that ain't the only thing I do with this mouth.
Don't tell me that. Get some what? Say that again. That ain't the only thing I do with this mouth. Ah. Sid Haig está fenomenal, como no primeiro filme, quando ele rouba o carro da mulher no estacionamento. Cara, é muito da hora. Business. Do I stutter, bitch? Jamie, get in the car. Cara, é muito da hora. O filme tem algumas participações especiais que não posso esquecer de falar, como o do Michael Berryman, amigo do Charlie, Ken Furry, que justamente fez o The Hills Have Eyes 1 e 2, né? Então ele é aquela figura muito... Então ele é aquela figura mítica do terror, né? Principalmente de filmes clássicos. Eu acho que é uma excelente homenagem trazer ele pra cá. Tem também o Danny Trejo, que faz um mexicano à margem da lei, porque ele sempre faz um mexicano à margem da lei. É legal comentar também que neste filme é um tom mais real do que o que é no primeiro. Porque se você olhar até para a forma como o primeiro é gravado, os cenários são meio teatrais, enquanto que aqui há mais tomadas externas e mesmo nos ambientes internos há uma verdade maior, tudo parece mais real. Em outras palavras, o primeiro filme tem um ar mais surreal, inclusive aquela sequência final exacerba isso. Enquanto que aqui há mais realidade, crueza, inclusive nos próprios personagens. E foi essa mesma tentativa do diretor, porque ele contratou o Phil Parmet, que era um cara que fez um documentário e tal, e ele buscou inserir a câmera na mão, para justamente dar esse ar documental, consequentemente mais credibilidade para o que se passa em tela. Até os personagens são mais reais aqui. O Otis, por exemplo, no primeiro filme tem uma puta maquiagem pesada que o deixa com uma cara pálida, parecendo uma espécie de entidade demoníaca, enquanto que aqui ele parece humano de fato. Então acho que por esse e outros fatores, esse filme acaba superando o primeiro, e eu gosto muito dele e recomendo demais. Quanto à crítica especializada, ela foi dúbia. No Rotten Tomatoes, o filme tem 54% de aprovação e no Tomatometer e 78% no Audience Score. Eu fiquei lendo algumas reviews e concordo e discordo delas, e na verdade mais discordo do que disseram. Acho que esse filme merecia uma nota melhor. Quanto à bilheteria, o filme teve um orçamento de 7 milhões e arrecadou 19,4 milhões. Os Três Infernais, de 2019, dirigido e roteirizado por Rob Zombie. Bom, evidentemente os três sobreviveram a um tiroteio do final do segundo filme, o que é bem forçado e esse não é o único elemento forçado desse filme. Infelizmente aqui o Rob Zombie tem um trato menor com o roteiro, deixando vários furos e desenvolvendo certas situações de maneira não incríveis. A verdade é que esse filme parece ser uma extensão do segundo, sem algo muito importante que justifique sua existência. Não que uma obra também precise justificar a sua existência, né? Quer fazer, faça, cara, mas é que não tem aquele sentimento de que foi orgânico, não foi parte do diretor de querer, olha, eu quero trazer, reviver essa saga, eu quero realmente fazer isso. Na verdade, o que parece ter acontecido foi que o Rob Zombie não estava lançando nenhum sucesso em termos de filme, então para dar uma catapultada na carreira novamente, ele veio reviver sua magnus opus. Tanto é que os caras pareciam não estar tão acreditando nele mais, que o orçamento desse filme é 3 milhões, o que é ridículo em termos de orçamento. Como eu disse, esse filme acaba sendo uma extensão do segundo, porque ele é basicamente os Três Infernais fugindo da polícia e tendo que lidar com o problema de um maluco buscando vingança contra eles. E apesar de eu gostar da despretensão desses filmes, isso desde o primeiro, afinal a história nunca foi muito inventiva, mas ainda assim era cativante. Aqui começa a ser um pouco redundante, porque tudo parece algo que o Rob Zombie já fez e fez melhor. Porém, todavia, entretanto, isso não significa que não gostei do filme. De fato eu gostei, é um filme divertido. Mas vamos falar da sinopse mais claramente, porque até agora eu falei bem por cima dela. Após sobreviverem ao tiroteio do segundo filme, Otis, Capitão Spaulding e Baby são presos. 10 anos se passam e Otis acaba sendo resgatado pelo seu meio-irmão, Lobo da Meia-Noite. Essa coisa de acrescentar parente que nunca havia sido mencionado é uma coisa velha já em filme. E um argumento bem ruim para uma sequência, mas tá. Dá para entender porque fizeram isso, pois o Sid Haig aqui faz uma ponta, mas mais como uma espécie de celebração, sabe? Porque ele já estava bem doente e obviamente não poderia fazer o que o filme demandaria dele. Tanto é que o papel dele originalmente era para ser maior, só que como a saúde dele estava bem comprometida, eles tiveram que cortar o papel do Sid Haig. Então juntos Otis e seu meu-irmão vão resgatar Baby, que ficou presa numa instituição psiquiátrica. Eles resgatam ela e, cara, tanto resgatarem a Baby quanto o Otis foi bem forçado. E a partir disso o filme vai naquela fórmula que falei, road movie de psicopatas. Nesse filme a Baby acaba sendo mais psicopata, aliás, e há uma certa estranheza com relação à interpretação da Sheri Moon Zombie, que difere um pouco da Baby que já havíamos conhecido, mas também dá para entender que essa mudança tem ocorrido e só precisamos nos adaptar a essa nova Baby. O louco é que a Baby tá tão mais louca aqui que o Otis acaba parecendo mais contido, mas eu gosto dele mesmo assim. O Lobo da Meia-Noite, interpretado pelo Richard Brake, é meio sei lá. Eu acho que ele tenta escolher um bom ator, mas a gente já teve o Capitão Spaulding na tela, hein? Então essa comparação que nós acabamos fazendo atrapalha um pouco a nossa empatia com ele. Se é que a gente devia ter empatia com esses malucos, mas enfim, você entendeu.
Eu tinha falado que havia um maluco que queria buscar vingança contra os Três Infernais. O que ocorre é que o Danny Trejo está de volta e um dos problemas que os protagonistas têm que enfrentar é porque o Otis mata o personagem do Trejo chamado Rondo. E após isso, na busca por fugir da polícia, os Três Infernais zarpam para o México. Mas acaba que o filho de Rondo, ao saber que o assassino de seu pai está em seu país, parte para matá-lo. E é essa parte da vingança contra os assassinos que é similar ao que ocorreu no segundo filme. Nessa parte em que há a inserção do México, a visão me pareceu muito simplificada e estereotipada. Não sei se o diretor fez isso para retratar uma visão da época ou se é algo que ele prefere retratar assim. O que eu acho ruim nesse sentido é que empobrece a narrativa mesmo. Tipo, todos os mexicanos ali ficam falando inglês e mesmo quando estão dois mexicanos conversando entre si, eles ainda falam inglês. Que é aquela preguiça do americano de ler legenda, né? O México é retratado justamente na época dos Dias dos Mortos, que é uma festividade bem conhecida, e isso é meio como se eu fosse retratar o Brasil e tivesse que colocar justamente na época do Carnaval, porque o Brasil é só isso, né? É só Carnaval e tal. Então eu acho que isso empobrece um pouco a narrativa, eu acho ela muito estereotipada. Mas assim, não acho que o diretor tem a obrigação de ser fiel ou de não estereotipar. Eu só acho que isso torna os personagens artificiais. Agora, não sei se isso é uma visão da época mesmo, ou uma espécie de crítica, ou um recurso para tentar emular a simplificação dos filmes B de terror americanos de antigamente. Então, mas enfim, a minha opinião é que esse filme é um bom filme, mas inferior ao segundo. Na verdade, eu acho que o segundo é o melhor filme, mas acho que vale a pena ver todos, porque, ao meu ver, o filme não descambou para total bagaceira. A menos que você queira acreditar que os Infernais morreram no segundo filme, daí pode ser meio ruim assistir esse daqui. Mas bem, quanto às críticas, esse filme recebeu críticas variadas, alguns diziam que esse filme era uma cópia do segundo, outros falavam que esse filme poderia não funcionar para alguém que não estivesse familiarizado com a franquia do Rob Zombie, e no Rotten Tomatoes o filme está com 50% de aprovação no Tomatometer e 63% no Audience Score. E como eu disse, a bilheteria desse filme foi tipo assim, o orçamento era 3 milhões e ele acabou arrecadando 10,2 milhões. Mas então, essa foi a trilogia dos infernos do Rob Zombie, que é meio que uma saga pocket. Então me digam aí se vocês gostaram desse formato, se vocês acham interessante. Se tiverem gostado e realmente curtido mesmo, deixa o like aí, inscreva-se no canal, comente, tá? Que isso ajuda demais. Então é isso, até o próximo vídeo e falou-se!